Olá, professores do Jardim da Infância! É com muita alegria que eu venho compartilhar com vocês dicas de como a nossa classe pode ser divertida e com muito aprendizado. Então vamos explorar o máximo que a nossa igreja tem à disposição. Sabe algo que é muito legal? A reciclagem. E é isso que nós vamos trabalhar um pouquinho aqui também. Nosso objetivo é que nossas crianças do Jardim da Infância aprendam sobre o amor de Jesus e queiram falar desse amor também para os seus amiguinhos. Acompanhem comigo agora o que as nossas queridas professoras têm a compartilhar para o nosso próximo trimestre. Olá, querido professor do Jardim da Infância, seja muito bem-vindo à nossa trimestral. É com muita alegria que nós trouxemos métodos e estratégias para compartilhar com você, para que possamos tornar o processo de ensino-aprendizagem das nossas crianças lúdico e significativo. É importante lembrar, professor, que independente do material que seja utilizado, papel, feltro, EVA ou tecido, tudo deve ser preparado com muito carinho e dedicação, para que possamos obter um ambiente acolhedor e criativo. O que nos remete ao planejamento. É necessário planejar antes de colocar em prática. Como incentivo de oração, nós trouxemos essa boneca de EVA. E aqui tem os motivos de oração. A cada sábado você incentiva a criança a orar pelo pastor, pelos amigos visitantes, pelos doentes da igreja. Como incentivo de oferta, nós trouxemos o gasofilácio. Ele foi confeccionado de feltro e EVA, mas pode ser utilizado outro tipo de material de acordo com a sua realidade. E ele é atemporal, pode ser utilizado em outros momentos, independente do trimestre. E também as carteirinhas, que as crianças podem utilizar colocando a sua ofertinha dentro e depois depositando no gasofilácio. Como incentivo de culto no lar, nós trouxemos essa bolsa, que foi confeccionada com EVA. Ela é muito interativa e, ao abrir, ela possui bolsos. Nesse primeiro bolso tem as promessas, são versos bíblicos. No segundo bolso, a história, onde vai ficar a lição da escola sabatina. Temos esse outro bolso que contém um caderno de testemunho. A cada sábado, essa bolsa vai para uma família e aí a família vai ter a oportunidade de escrever aqui como foi a sua experiência ao utilizar essa bolsa. E nesse último bolso, nós temos papéis coloridos, onde as crianças podem colocar seus pedidos de oração. E ao centro da bolsa, temos o tapete de oração, onde a criança pode utilizar para fazer a oração durante o culto. Essa é a história Jesus acalma a tempestade. Como sugestão, nós trouxemos esse barco confeccionado com EVA. Os bonequinhos também são de EVA e você pode girá-lo. De um lado, eles estão com a carinha triste e do outro lado, a carinha feliz após Jesus ter realizado o milagre. Eles têm o palitinho que ajusta aqui dentro do barco. E na hora da tempestade, você pode utilizar uma sombrinha, um guarda-chuva com gotas de chuva, pode ser de papel ou EVA, temos as duas opções aqui, e em cima a nuvem da tempestade, para que a criança entenda que é o momento da tempestade. Vocês viram que esse material foi confeccionado com EVA, mas como sugestão mais acessível, você pode adaptar o material à sua realidade. Trouxemos o barquinho confeccionado com papel, os bonequinhos impressos, num papel também, colados num prendedor. As ondas confeccionadas também com papel e aqui um TNT com um plástico para dar um efeito de mar. E a sombrinha que nós apresentamos para vocês também pode ser utilizado nesse momento. Essa próxima história tem como título O Milagre da Pescaria. E como incentivo de participação no sábado, nós trouxemos como sugestão essa caixa, envolta com TNT, decorada com EVA. Aqui dentro nós colocamos papel picado para representar o mar. E aqui o palito de churrasco, na pontinha nós fizemos ganchos com aquele clipe que nós utilizamos em escritório.
Nós trouxemos aqui como sugestão vários modelos de peixes, com EVA, com papelão. Você utiliza de acordo com a sua realidade, como nós já falamos. Na boquinha do peixe, nós temos um clipe e com o palito e o ganchinho a criança vai poder pescar o peixe. Em cada peixe, nós colocaremos um motivo de participação. Aqui tem levar a bolsa do culto familiar para casa. No outro, nós podemos colocar, a criança vai participar contando a carta missionária. Aqui um outro peixe que tem o ofertório e a cada peixinho pescado, a criança vai ter a oportunidade de contribuir com a sua participação. Como sugestão para essa história, nós trouxemos o avental, que o professor poderá vestir e utilizar contando a história. Aqui nós temos uma rede com peixinhos de um lado e do outro lado vazia, para o momento da pescaria, do milagre. Aqui Jesus e os discípulos. Professor, você lembra do barco que nós utilizamos na primeira história, Jesus acalma a tempestade? Ele pode ser reutilizado nessa história. Aqui está Jesus e os discípulos, onde serão encaixados aqui no barco confeccionado de EVA. E aqui nós temos uma rede vazia e uma rede repleta de peixes. E como sugestão mais acessível, mas não menos significativa e lúdica, nós trouxemos o mesmo barco da história anterior, confeccionado de papel, e aqui, numa proporção menor, a rede vazia e a rede com peixinhos. Olá, professor! A ludicidade contribui no conhecimento e na aprendizagem da criança, pois possibilita a interação social, a criatividade e o crescimento sadio. Por isso é tão importante a interação entre elas e o professor, pois ajuda a desenvolver o seu potencial cognitivo, motor, social e religioso. A história que eu vou apresentar para vocês agora tem como título O Homem que Agradeceu. E o objetivo dela é mostrar para as crianças que nós adoramos a Deus através do que fazemos. E como sugestão para essa história, trouxemos aqui uma luva com os 10 leprosos e Jesus. Esse material foi tudo confeccionado com feltro e EVA. E no momento em que você estiver contando a história, que Jesus curou os 10 leprosos, você vira todos os bonequinhos e eles vão aparecer agora sadios. Preparamos outras sugestões com materiais mais acessíveis. Você pode estar utilizando o prendedor de roupa e à medida que você for contando a história, você vai retirando e no final só um voltou para agradecer Jesus. Uma outra sugestão que preparamos foi essa Bíblia, também feita com materiais recicláveis, como EVA e caixa de papelão. E você pode estar tirando a história de dentro dela. E essa história a gente também fez com papel, que é um material reciclável, onde você vai contando a história para as crianças e vai abrindo os bonequinhos. E à medida que você vai abrindo, você vai contando a história. E depois, quando Jesus curou os 10 leprosos, você vira os bonecos, eles estão curados. E no momento em que Jesus realiza a cura, você corta o bonequinho e explica para as crianças que só um voltou para agradecer. O importante é você não deixar de fazer, pois a ludicidade faz parte do mundo criativo das crianças. Essa próxima história tem como título O Menino Reparte. E o objetivo dela é enfatizar a comunidade, mostrando amor aos familiares e amigos. E como sugestão para essa história, nós trouxemos aqui bonecos feitos totalmente de reciclagem, onde a gente utilizou caixas de leite para fazer os bonecos EVA, tecido e TNT. Aqui representa os discípulos, Jesus e a caixa menor, o menino que repartiu. Fizemos aqui também a multidão, onde a gente utilizou EVA
e palito de churrasco. Se você não tiver esse material disponível, você pode convidar as crianças para fazer parte desse momento da história e da adoração. Para o momento da multiplicação, preparamos uma cesta com pães e peixes, onde um dos peixes e um dos pães estarão abertos para dar a ideia da multiplicação. E aí você vai retirando e colocando numa cestinha. E lembrando que você pode estar sempre reaproveitando o material de uma história para outra, como foi o caso desses bonecos que foram feitos na história anterior. Eles foram confeccionados de EVA, palito de churrasco, e você pode estar utilizando para contar essa mesma história. E nesse mesmo contexto, vamos reutilizar a Bíblia. E aqui a gente trouxe uma outra sugestão de material mais acessível, onde fizemos aqui de material papel impresso e palito de picolé. E também dedoches, onde a gente fez aqui de EVA e feltro. Tanto tem essa opção com enchimento, como pode ser feito também de forma simples. E aí você coloca nos dedinhos ou pode também colocar nos dedinhos de cada criança para que elas possam fazer parte da história. Lembre-se, querido professor, o importante é você não deixar de fazer. Olá, querido professor! Até aqui nós já aprendemos que o processo lúdico é fundamental para o aprendizado das crianças. Além de contar as histórias da Bíblia, é importante também nós fazermos uma aplicação à vida diária das crianças. Então, as duas histórias que irei apresentar neste momento para vocês têm como objetivo mostrar que a adoração é importante na vida da criança e que além dela ir à igreja e adorar a Deus com as formas usuais que nós conhecemos, ela também pode adorar de outras formas, em sua casa, na sua escola, na sua família. Como sugestão das histórias de Jesus lê na igreja e a oferta da viuvinha pobre, nós trouxemos aqui tanto incentivos de presença e de verso, como recursos que vão ajudar vocês a contar a história e também formas de aplicação na vida das crianças dos conceitos dessas histórias. Para o incentivo de presença, nós temos a opção da igrejinha. Esta igrejinha foi confeccionada de EVA e papelão. E uma das opções é você entregar a cada criança um carrinho de brinquedo como esse. Então, assim que a criança chega na classe, você entrega um carrinho e ela coloca aqui no estacionamento da igreja. Se você não tiver esses carrinhos, outra opção é imprimir pessoinhas, crianças de papel e botar numa base de EVA, para que assim que ela chegue, ela coloque aqui a criancinha no cenário da igreja. Outro recurso bem interessante que você pode estar utilizando na sua salinha é este aqui. Este material pode ser utilizado como incentivo de verso, incentivo de visita e também incentivo de oferta. A ideia aqui do gasofilácio é que cada criança tenha o seu próprio bolsinho. Você pode perceber que os nomezinhos são destacáveis, assim você pode estar utilizando esse material em outros trimestres também. E assim que a criança cumprir cada requisito, seja falar o versinho, seja trazer uma visita, você vai estar entregando a ela moedinhas como essa. E ela vai vir e colocar aqui no seu bolsinho. A ideia é que no final do trimestre você some a quantidade de moedinhas que cada criança tem e entregue uma lembrancinha, um brindezinho para incentivar ela a continuar adorando a Deus, seja ofertando, seja trazendo uma nova visita ou seja falando o versinho da Bíblia.
momento da história bíblica, nós trouxemos opções aqui que você pode estar utilizando, tanto na ofertinha da viuvinha pobre, como na historinha de Jesus lê as Escrituras. A primeira opção é esta luvinha, feita de EVA. Ela tem dois lados, o lado de fora do templo e o lado de dentro do templo. E ela vem cheia de recursos que você pode ir colocando aqui nela. Você inicia a história contando que existiam várias pessoas que iam ao templo naquele tempo e pode ir colando aqui. No momento em que você for contar a historinha, você vai colocando os personagens no velcro. E você pode enfatizar que existiam várias pessoas que iam ao templo e davam aquilo que lhes sobrava, davam muitas ofertas. Mas a viuvinha, em sua pobreza, foi e depositou no gasofilácio somente 2 moedinhas. E neste momento, Jesus valorizou a ofertinha da viuvinha, dizendo que ela havia dado muito mais do que os outros, porque ela ofertou de coração. Da mesma forma, esta luvinha também pode ser utilizada na história de Jesus ler as Escrituras. Você pode falar que Jesus gostava de ir à igreja, porque a ênfase dessas histórias é a adoração. Jesus gostava de estar no templo, Jesus gostava de estar adorando a Deus ali. Então você pode contar a história enfatizando esta parte. E aqui nós temos a escritura, o livrinho de Isaías. E aí você diz que Jesus foi convidado a contar a historinha que existia no livro de Isaías. Outra opção para você contar as mesmas histórias é esta maquete do templo. Esta maquete de templo foi confeccionada com papelão e isopor. Então, aqui nós temos os bonequinhos feitos também com rolo de papel higiênico, isopor e revestidos em EVA. E aqui você pode estar contando que a viuvinha, nas mesmas histórias, a viuvinha foi no templo, ofertou de coração apenas 2 moedinhas, enquanto os outros deu tudo o que lhe sobrava. E aqui é interessante você enfatizar para a criança que as pessoas que ofertavam muito, elas tinham muitas coisas. Elas tinham casas luxuosas, elas tinham roupas, elas tinham dinheiro e também muito alimento. E a viuvinha não possuía tais recursos. Então, quando você for contando a história da viuvinha, você pode estar mostrando essas plaquinhas aqui. O mesmo recurso pode ser utilizado também na história de Jesus ler as Escrituras. E você pode estar enfatizando para a criança que Jesus ia ao templo e gostava de ler a Bíblia. Ele também gostava de orar e também a igreja era um local onde ele ia regularmente adorar ao seu Pai. Uma opção também para você fazer a aplicação das histórias na vida cotidiana das crianças são esses materiais aqui. O nosso auxiliar, ele traz a ênfase nas histórias de Jesus ler as Escrituras, que Jesus se preparava para o santo dia. No caso, você vai ensinar às crianças que, assim como Jesus, nós também devemos nos preparar para a chegada do sábado. E este recurso aqui vai auxiliar você tanto a mostrar o que nós podemos fazer no dia de sábado, em opções de adoração, e também como nos preparar para o sábado. E aqui nós temos um Jesus, onde ele vai estar andando. E à medida que você for citando para a criança o que ela pode fazer para se preparar para o sábado, como ajudar na limpeza da casa, como ajudar a preparar o alimento, dormir bem, acordar cedinho e tomar um banho, que simboliza, você se arrumar para ir à igreja no sábado. E assim que você chega na igreja, nós temos também essa opção aqui de o que
você pode fazer para adorar a Deus estando já na igreja, assim como Jesus ia à igreja. Você pode louvar, você pode orar, você pode ler a Bíblia, você pode ofertar e também pode ajudar ao próximo. Porque assim como Jesus ajudava as pessoas no sábado, nós também podemos. Outra opção de aplicação da lição para a história da viuvinha pobre é esta caixinha aqui. Esta caixinha que tem como título: Dou meu melhor a Jesus quando? Dentro desta caixinha vão estar vários cards mostrando várias atividades que a criança pode fazer no seu dia a dia como forma de dar o seu melhor a Jesus. Aqui como exemplo nós temos louvar, ajudar a limpar a casa. Também nós temos aqui dar alimento aos necessitados, respeitar o pai e a mãe e várias outras opções. Aqui o interessante é você incentivar a criança a tirar o card e lhe dizer como ela pode estar dando o seu melhor a Jesus através daquela determinada atividade.